Está no ar, Terça da Saúde. Terça da Saúde. Um programa feito para esclarecer todas as suas dúvidas sobre saúde. Terça da Saúde. Aqui na Rádio Clube. É isso aí, são 10h31 aqui do nosso Manhã na Clube. Está começando mais um Terça da Saúde com um assunto muito importante, muito relevante. Como sempre, nós vamos falar sobre problemas auditivos na infância. Mas primeiro eu quero dar bom dia para a Nath, lá da Fórmula Certa. Bom dia, Natália, tudo certo por lá? Bom dia, Vanessa, bom dia, ouvintes. Lá tudo perfeito, graças a Deus. Que coisa boa. Aí, olha lá, aí, ó. O celular do nosso especialista apitando ali, mas tá tudo certo também. Bom dia para o Dr. João Carlos Magalhães Gomes, nosso otorrino aqui de Guaxupé. Tantos anos, né, Dr. João? Obrigado, um prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Tá, bom dia, obrigado, eu agradeço pela oportunidade. É um prazer, né, Vanessa? Com certeza, é sempre muito informativo quando o senhor vem aqui, muitas perguntas e o programa é muito leve, é muito bom de fazer. Muito bom. Bora lá, né? Vamos lá? Começar, é um tema bem interessante para as mamães hoje, né? Ficar bem atenta. Doutor, explique pra gente como identificar uma perda auditiva em uma criança. Há pouco a gente estava mencionando aqui que é muito importante, né, desde o nascimento da criança, vinha fazer uma triagem. O senhor pode explicar isso certinho? Qual que é o início, quando começa, quais os procedimentos? É o seguinte, hoje em dia você tem disponível uma gama grande de técnicas para avaliar, né? Então, o que popularmente o pessoal conhece é como teste da orelhinha. Na verdade, tem uma sigla, triagem auditiva do neonato, e é um exame, hoje em dia, feito com um aparelho que é muito prático. E esse exame, a rigor, eu vou falar um pouquinho antes, assim, uma coisa que é a legislação. Desde 2010, esse exame é obrigatório e ele tem que ser estendido a todos os neonatos e tem que ser gratuito, né? Não é o que acontece na realidade. E, pela lei, toda criança deveria sair da maternidade com o exame realizado. Não é também o que acontece na realidade. E o que acontece é o seguinte, esse exame, ele oferece, como eu disse, é uma triagem, mas ele oferece, o resultado mostra várias possibilidades que podem estar acontecendo. Uma criança que deve ser normal, uma criança que pode ou não ter problema auditivo, ou uma criança que tem o problema auditivo. A incidência de crianças que nascem com problema auditivo é muito pequena, é em torno de menos do que 5 para 1000, tá certo? 5 crianças com problema auditivo e 1000 nascidos, né? Mas você tem grupos de risco, e são crianças que essa porcentagem muda muito, ela muda para 5 a cada 100. Então, de 0,5% multiplica por 10, passa a ser 5%. Então, são crianças que merecem uma avaliação muito mais acurada. E o que seriam esses grupos de risco, assim? O que pode elevar esse número dessa forma? Os grupos de risco, você tem que fazer uma pesquisa muito grande. Eu vou voltar atrás. Primeiro, eventuais problemas hereditários, né? Famílias que têm crianças que nasceram com problema de audição. Né? É um grupo de risco, mesmo que essa criança nasça saudável e bem. Segundo lugar, problemas na gestação, né? Mães que tiveram alguma doença, por exemplo, doenças mais raras, porque o pré-natal já avalia a possibilidade, mas doenças como sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e gestantes usuárias de drogas lícitas ou não,
né? Fumo, álcool e drogas ilícitas. Sim. Também são fatores de risco na gestação. Acidentes, né, traumas na gestação. Então, primeiro os genéticos, depois os gestacionais e os outros que vão envolver a criança propriamente dita, que são, por exemplo, complicações de parto, né? Anóxia, né, a criança que nasce e tem um problema respiratório de início e pode ter uma privação de oxigênio, né? Problema respiratório grave, também são de grupo de risco. Crianças de baixo peso também são grupo de risco. Crianças que têm incompatibilidade do sistema sanguíneo, né, RH, também são grupo de risco. E algumas crianças que têm deformidade visíveis na formação. Na formação, né, tanto do ouvido como facial. Agora, todos esses fatores que eu falei aqui, hoje em dia são muito bem avaliados, porque o pré-natal também é obrigatório, né? Obrigatório por lei. É verdade. Toda mãe deve fazer a sua consulta no pré-natal, de preferência mensalmente. Então, tudo isso costuma ser bem avaliado. E também as condições de parto. Então, essas são situações, acho que são as principais, posso ter esquecido alguma aqui, que são situações de risco para problema auditivo no nascimento. Certo. Então, são crianças que têm que ter uma atenção especial, muito mais do que as crianças que nascem, crianças normais, que não têm esses fatores. Agora, o exame tem que ser feito em todos. Certíssimo. De extrema importância, né? E isso a gente mencionou crianças, né, prematuros, crianças quando nasce. E no decorrer da idade, como que uma mãe identifica que a criança está acontecendo, está cometendo um problema auditivo? Como que a mãe pode identificar isso? Tá, olha, tem uma coisa importante que é o seguinte: o teste da orelhinha, que é o nome popular de um exame chamado pesquisa de otoemissões acústicas, é um exame de triagem. Então, se você tem uma criança de risco, mesmo que esse exame dê normal, tem que ser acompanhada essa criança. Entendi. Se o exame acusar uma suspeita de problema auditivo, muito mais, né? Tem todo um acompanhamento. E mesmo as crianças normais, que nasceram sem problema e o teste deu normal, elas têm que ser avaliadas de acordo com a mãe recebe uma agenda, tem um nome ali, eu acho que é caderneta da saúde da criança, qualquer coisa assim, que é obrigatório também. Nem todas recebem, mas é obrigatório por lei. O Ministério da Saúde tem que fornecer. Ali, você tem uma sequência do comportamento da criança frente ao som. Por exemplo, a criança que nasce, recém-nascida, ele tem uma reação ao som, né? A criança, em geral, com um som alto, ela desperta. Depois, até um mês, você tem outros parâmetros para observar no desenvolvimento da criança, assim como aos 3, aos 6 meses, aos 9 meses, com 1 ano. Então, não é difícil acompanhar. E isso está bem claro ali, é bem simples de ver. Então, quando que a criança deve começar a prestar atenção na voz da mãe, quando a criança deve começar a tentar formular, articular, mas não são palavras. Quando a criança fala as primeiras palavrinhas, quando ela vai falar frases com 2 palavras e tal. Tem um roteiro ali que é muito fácil de seguir. Mesmo criança que nasça com parto normal, tudo normal, e com o exame normal, ela tem que ser observada, porque mesmo crianças com o teste da orelhinha normal, elas podem ter problema auditivo. Esse teste é triagem e ele não define totalmente. As crianças que passam no exame normais e que podem ter problema auditivo é um número muito pequeno. Mas, como o problema auditivo na infância traz consequência muito séria para a vida toda da criança, não dá para, vamos dizer assim,
cochilar nesse Sim, não aspecto, dá né? pra relaxar, né? Deixar pra depois. Agora, isso aqui, falando da criança que veio, nasceu Já assim, com problema, né? Agora, crianças normais podem desenvolver problema Pode auditivo. desenvolver. Tá. A criança que recebe algum tipo de tratamento medicamentoso, alguns medicamentos podem ter influência. Crianças que passam por quimioterapia, algumas doenças, como meningite, né, podem levar à perda auditiva. E há um tipo de perda auditiva que, em geral, são mais sérias. E problemas respiratórios, né? Problemas respiratórios, problemas alérgicos, infecções das vias superiores, hipertrofia de amígdala e adenoide, sinusites em criança. Alguns problemas desse tipo podem levar também a problema auditivo. Esses últimos, em geral, são reversíveis, né? Tratando, você resolve. Mas é preciso sempre estar atento, né? Não adianta brincar, não. Não, por exemplo, o problema que a criança, né, tá com dor de ouvido, a gente acha que é uma bobeira e de repente ela tá com o tímpano perfurado, né? Exatamente. Eu passei por isso com meu filho, até foi o senhor mesmo que acudiu. E eu nunca, como mãe, imaginaria que uma gripe pudesse levar a esse problema e dar dor de ouvido e furar um tímpano de uma criança. Exatamente. Isso é muito importante. Existe também crianças... eu esqueci de falar de uma coisa no período gestacional, que é o Zika. Zika vírus, ele dá alterações neurológicas, inclusive auditivas. Não dá só microcefalia, né? Cefalia, ele pode dar problema auditivo. Mas, voltando aqui, o que acontece é o seguinte: a gente tem um número grande de crianças que tem problema de comportamento, tá certo? Problema de comportamento. Então, crianças que têm isolamento social, aconteceu muito na pandemia, que começam a ter atraso no desenvolvimento da linguagem. A gente está tendo, pelo menos, uma certa incidência um pouquinho maior de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista. Sim. E eu tenho recebido. E a gente agora dispõe de um recurso que já existia, mas é a possibilidade de fazer exames mais profundos, auditivos, aqui em Gospé, em recém-nascidos ou crianças maiores que necessitam sedação, porque esses exames exigem imobilidade. Então, é o caso de um exame chamado audiometria de tronco cerebral, que o nome conhecido é BERA. Esse exame, a gente dispõe da possibilidade de fazer com sedação no centro cirúrgico com toda a segurança. Sim. É um exame bem demorado e é um exame que dá uma precisão muito grande do grau de perda, e então ele complementa muito a triagem, que é o teste da orelhinha. Toda criança suspeita ou que tem algum problema no teste da orelhinha tem que fazer esse exame. E crianças também, como essas que eu falei, com problema de comunicação. Sim. Em geral, isso passa muito pelo neuropediatra, que acaba encaminhando para a gente. Não é? É o neuropediatra que acaba encaminhando para a gente. E a gente vai ter assessoria das fonoaudiólogas que fazem um trabalho inestimável também. Sim, é todo um conjunto, né? Um conjunto, não adianta. Multidisciplinar aí para poder chegar no diagnóstico. Ou seja, né? é totalmente importante essa triagem, né? Indispensável. Às vezes alguma mãe acha que não vou fazer não. Eu quero só acrescentar uma coisa aqui, que é o seguinte: por que o exame tem que ser feito no recém-nascido? Toda criança com problema auditivo, recém-nascido, que nasce congênito com problema auditivo, ele tem que ter, imediatamente, ele tem que ser atendido. Então, só vou te dizer o seguinte: esse diagnóstico tem que ter sido feito aos 3 meses, até os 3 meses de idade, porque você tem que começar a tratar essa criança até os 6 meses. Sim. Inclusive colocando, se for o caso, colocando prótese auditiva, aparelho auditivo. Em alguns casos, você encaminhando essa criança para fazer a cirurgia, que é o implante coclear. Sim. Porque se o desenvolvimento da linguagem, ele vai se dar
Totalmente, né? Nessa fase. O quanto infância, antes, né? Toda a informação auditiva que a criança tiver vai implicar no desenvolvimento da linguagem. Sim. Então você não pode esperar uma criança com 1 ano de idade não ser atendida, porque ele vai ter problema pro resto da vida. Sim. Vai ter problema de comunicação, vai se isolar, vai se limitar àquele grupo de crianças que só tem a linguagem gestual por Libras. Então o problema é muito sério. Tem que ficar atento. Às vezes a criança tá com uma certa dificuldade, né, na fala e a mãe fica preocupada, tá demorando para falar, Exatamente. mas aí quando vê o problema não tá na fala. Tem que pesquisar, muitos são normais, né? Sim, mas, né, vamos ficar atentos, mamães. Doutor, adultos, né, que venham a cometer problemas auditivos, pode ser algum reflexo lá da infância? Pode ser alguma coisa que deixou de tratar lá da infância? Não. Acontece o seguinte, no grupo que nós estamos falando aqui, esses problemas teriam que ter sido diagnosticados em crianças. Às vezes a gente atende crianças maiores com problema auditivo, com problema sério de linguagem. Você atende adultos que não desenvolveram a linguagem oral, porque são crianças, são surdos. Mas isso aqui não acontece mais, porque toda a prevenção é feita, né? Hoje em dia tem todo o recurso, graças a Deus. Né? Agora, você pode ter problemas inflamatórios, problemas degenerativos, problema por intoxicação com drogas ou com medicamentos, ou exposição a ruído, que é muito comum, né, industrial, e outros tipos de problema que pode desenvolver a dificuldade no adulto. Alguns são tratáveis por cirurgia, por medicamento, muitos não são, mas sempre tem um recurso do auxílio do aparelho auditivo, quando você não tem outra forma de recorrer. Muito bem. Certinho. Alguma pergunta? Não chegou nenhuma pergunta por aqui, mas eu quero abrir, se tiver alguma consideração final para fazer, algum conselho aí para a gente ficar atento às nossas crianças, né? Então, começando, né? Do começo. Saúde, boa saúde, né? Os adultos têm que procurar ter boa saúde. As gestantes, obrigatoriamente, são obrigadas a fazer o pré-natal, não é opção, tá certo? Para prevenir todas essas doenças. No nascimento, a criança vai ter uma assistência, ela vai ter, além do obstetra, anestesista e tal, ela vai ter um pediatra na sala que vai atender os problemas respiratórios, vai observar se a criança tem uma malformação, se a criança... E já tem um histórico, né? Na primeira infância, ou desde o lactente, obrigatoriamente seguir o calendário de todas as vacinas, né? Na criança, no lactente, na criança pequena, na criança grande, no adolescente, seguir todo o esquema da vacina, porque isso também é proteção à saúde e, consequentemente, proteção à audição. Então, o cuidado que tem que ter é isso. E, tratando-se de criança, como é o assunto aqui, observação atenta ao comportamento da criança, né? Tá atento. Havendo qualquer dúvida, muitas vezes passa desapercebido até pelo médico, mas os pais são vigilantes e são eles que têm que... É deles que tem que partir. A primeira observação sempre é dos pais, total, né? É dos pais. É isso, né? O aconselhamento que eu daria aqui é esse. Então, muito importante. Gente, muito obrigada por mais um Terça da Saúde. Um prazer receber o Dr. João aqui, que é tão querido por mim, pela minha família. Pela minha também, né, doutor? Nossa, fica muitas famílias aqui da nossa cidade. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Natália. Obrigada, doutor. Até terça que vem. Tá bem, muito obrigado. Pelo que vocês falaram aqui, tá meio suspeito, né? Mas eu agradeço a oportunidade e as ordens sempre que tiver disponível. Agradecemos. Até a próxima. Até a próxima. E fica aqui com a gente no nosso Manhã na Clube. A Rádio Clube apresentou